Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25. Capítulo 25. Versículo 14 em diante. A leitura tem como tema a parábola dos talentos. Mateus 25, todos, por gentileza, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Então partiu, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e junto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, e ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Senhor, nós oramos mais uma vez, pedindo agora que o Senhor continue falando conosco, e nesta mensagem que o Senhor venha ministrar aos nossos corações aquilo que a tua igreja precisa ouvir nesta noite, que nós possamos ser edificados, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Meus amados, eu quero trazer sobre o tema, mordomia. Eu quero trazer aos irmãos nesta noite uma palavra sobre a responsabilidade da igreja nos últimos dias. E uma das responsabilidades da igreja é em relação à mordomia. E eu quero aqui, em alguns pontos, chamar a sua atenção para esse importante assunto. Não podemos deixar de falar, até quero pedir que a Marielle coloque para mim, ali aquele banner que foi feito da bandeira do Brasil, da Marielle, ou alguém que estiver ali, pode ser a Sara, ali, já está ali, Irmãos, os irmãos têm visto o que tem acontecido nesses dias, Nós, como igreja, é impossível você estar totalmente à parte disso, você está vendo. E esse negócio vai continuar, e é coisa séria. Mas o que nós fazemos? Nós reclamamos também, engrossamos o coro lá fora para gritar e levantar uma bandeira, ou sei lá, fazer alguma coisa, ou quebrar alguma coisa, ou... Não. A nossa reivindicação é no joelho,
é diante de Deus. É o que nós temos que fazer. E pensando sobre todas estas coisas, a igreja tem uma responsabilidade. Nos dias que nós estamos vivendo, paira sobre o nosso ombro uma responsabilidade muito maior. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, da igreja orar. A igreja sempre orou. E nós chegamos até aqui porque pessoas oraram para que o evangelho chegasse até a minha casa e até a sua casa. Para essa igreja estar aqui, alguém orou, pagou o preço. Queridos, nós precisamos pagar o preço pela nação. Nós vamos reivindicar justiça, mas da parte de Deus. Nós estaremos orando pelo nosso governo. Nós estaremos orando pelo nosso povo. Precisamos orar, precisamos clamar. Mas quando eu vejo todas essas coisas acontecendo, nós também perguntamos, será que alguém deixou de ser fiel na mordomia que recebeu da parte de Deus? Eu não sei, não cabe a mim julgar. Mas pensando sobre todas estas coisas, eu preciso me preocupar como igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor e nós fomos colocados aqui para fazer a grande diferença. Eu sou mordomo, você é mordomo. Deus confiou bens nas nossas mãos. E esses bens, eles precisam ser muito bem cuidados. Eles precisam ser preservados. Eles precisam ser bem administrados. Porque um dia haverá prestação de conta. E eu quero trazer para a igreja uma meditação exatamente sobre a nossa responsabilidade como igreja. Em primeiro lugar, nós precisamos definir qual a função do mordomo, ou o que é mordomia, ou a função de uma mordomia. Por exemplo, o que é o mordomo? O mordomo é o administrador dos bens de uma casa. Alguém confia, ao mordomo todos os bens da casa, a administração da casa. Isso é a mordomia. E uma outra coisa, a mordomia são privilégios e regalias que o mordomo possui sobre os bens de seu senhor. Então, mordomia é isso. O mordomo, ele tem regalias e privilégios sobre os bens de que foi confiado na mão dele. Mas o mordomo não é dono, ele é administrador. Nós somos administradores de bens que Deus confiou nas nossas mãos. Eu, por exemplo, posso usar aqui o exemplo de José. José foi vendido como escravo ao Egito, e estando no Egito, ele foi vendido para trabalhar na casa de Potifar. Quem era o Potifar? Ele era um homem muito importante. Ele era mais ou menos como um ministro, assim, da justiça do império, que era o Egito. Ele era um ministro lá do faraó. E ele diz a palavra de Deus que o Potifar entregou nas mãos de José todos os seus bens, porque ele percebeu em José que havia nele algo especial em administrar na sua mordomia. E ele então foi colocado como o principal escravo na casa dele. E a palavra de Deus, por exemplo, ali em Gênesis 39:6, diz que Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Então isso é mordomia. Isso é para nós termos uma noção o que vem a ser mordomo. Qual é o papel do mordomo? É cuidar das coisas do seu Senhor. Então, espiritualmente, nós precisamos entender desta maneira, que Deus nos colocou na sua casa para administrar bens que pertencem a Ele. Nós temos regalias, mas nós vamos prestar contas a Ele. Ele colocou na mão de cada um de vocês que estão sentados aqui nesta igreja, nesta noite. Ele colocou algo que você tem plenas condições de fazer. Os irmãos estão entendendo? Amém? Segundo, as qualidades que se espera de um mordomo.
Qual a primeira qualidade que se espera de um mordomo, irmãos? É que ele seja fiel. Deus espera que você seja fiel naquilo que você faz. O que é fiel? Vou te dar uma figura do que é fidelidade. Bem simples. Você já viu alguma balança de ponteiro? Quem já viu balança de ponteiro? Levanta a mão, né? Pois bem, aquele ponteiro, a ponta dele, né? Aquele ponteiro onde marca o peso certo, chama fiel. O fiel da balança, ou seja, colocado, né? Ali marcando certinho. Então isso fala de inteireza de caráter. Isso fala de exatidão. Deus espera que nós sejamos fiéis, exatos, corretos naquilo que Ele tem nos entregado. As pessoas estão nos observando como igreja. Deus nos deu capacidade e Deus nos deu talentos para que esses talentos possam ser desenvolvidos. E tem uma verdade sobre essa questão aqui, irmãos. Olha aqui, ó, mais do que capacidade, tá? A fidelidade, ela é mais do que capacidade. Deus não está muito preocupado com a sua capacidade, mas Ele está mais preocupado com a sua fidelidade. A fidelidade vem antes da capacidade. Ele capacita, Ele dá condições para você fazer o que você deve fazer para Ele. Então, a maior preocupação de Deus é exatamente a capacidade. Um dia Davi conversando com Deus, Deus falou a Davi: Davi, eu te tirei de trás da malhada. Deus está dizendo a Davi: você era um pastor de gado, meu irmão. Você tinha cheiro de gado. Eu te tirei de lá, te coloquei num palácio. Então Deus, Ele chama, Ele capacita as pessoas na obra que Ele tem. E pensando, querido, sobre isso, lá Paulo escrevendo em Coríntios, na primeira carta, capítulo 4 e 2, ele diz: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, do mordomo, é que cada um seja encontrado fiel. Deus está esperando de você fidelidade. Deus está esperando de cada um de nós fidelidade. Precisamos ser fiéis. Deus confiou algo na nossa mão. Como nós não vamos fazer o que Deus nos deu? Às vezes Deus chama alguém, a pessoa diz: não, eu acho que não é comigo, porque quem sou eu? Deus sabe que você não é ninguém. Deus sabe que não é pela sua força. Mas se Ele te chamou, você vai. Você obedece. E no tempo certo, no tempo de Deus, as coisas vão convergir para que você seja usado nas mãos dEle. Ele só quer o seu sim. Viu? Fala para quem está do seu lado: Deus quer o seu sim. Amados, se Deus te chamou, né? Não é para você dizer para Ele: ah, eu não sei, eu não tenho, eu não posso. Alguns servos de Deus usaram esse argumento, não adiantou nada. Moisés foi um deles: Senhor, eu não sei falar, eu sou um homem de pesada fala. O Moisés, devido a ele ouvir, irmãos, ovelhinha, né? Esqueci como é que se diz, mas o balido, né, de ovelhas o dia inteiro, durante 40 anos, ele que era um homem de vida palaciana, né, que era um homem bem formado em toda a ciência do Egito, mas depois de 40 anos, já com 80 anos, o Moisés ficou gago, porque ele nem falava mais direito, conversava muito pouco, né? Deus falou: Moisés, eu te chamei, vai para Faraó e diz que o eu sou te enviou. O Josué foi a mesma coisa.
O Jeremias. O Jeremias disse, Senhor, eu não passo de uma criança. Ele era novo. Não passo de uma criança. E o Josué diz, já que eu te chamei, Josué, quando o Josué está dando desculpa, vai. Querido, se Deus te chamou, você tem que obedecer à voz dele. Você entendeu? Amém? Um pouco mais à frente. Na mordomia, os bens de um senhor são dados segundo a capacidade do mordomo. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus nos confiou os seus bens segundo a capacidade de cada um. Aqui no versículo que nós lemos, amados, diz aqui o versículo 15, né? Deixa eu ver se estou falando aqui do endereço certo, exatamente, né? E diz aqui que ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Então ninguém tem desculpa de dizer, Senhor, eu não posso fazer, porque não tem capacidade. Porque quando Deus te chamou para algo, como estamos falando aqui, Ele já te capacitou para aquilo. Ele vai te dar recurso. Ele te chamou, Ele vai te dar condições. Eu me lembro, eu era um jovem, novo na igreja. A primeira vez, antes de chegar esse dia, ainda um menino, eu fui numa fazenda passar as minhas férias, deveria ter, olha irmãos, não tinha mais do que 9 anos de idade. Eu fui numa fazenda passar as minhas férias, e os crentes lá gostavam de orar, irmãos. Então eles se reuniam na casa de alguém lá da fazenda, reunia o povo ali, e eles iam orar. E eu fui numa daquelas orações. E o pessoal muito simples, muito humilde. Aí o irmão que estava dirigindo a oração, ele falou, olha, temos um visitante aqui conosco, o irmão Joel, eu pirralho, né? Ele vai trazer uma palavra para nós. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer aqui agora? Eu era filho de crente, né? Acostumado a orar e cantar, cantava na igreja. E eu falei, irmãos, eu vou cantar um hino. E eu comecei a cantar, né? Eu louvarei ao Senhor, né? E aí era um corinho que dizia, né, que João viu o número dos redimidos, todos louvavam o Senhor. Irmãos, só esse louvor aí eu fiz uma pregação daquilo que o apóstolo São João viu lá na ilha de Pátimos, a visão que o Senhor Deus, o Senhor Jesus deu a ele. Viu? Era um menino de 9 anos, e isso foi acontecendo. E a última vez, irmãos, eu era já jovem na igreja, estava meio assim sapecado só. Aí eu estava num culto de jovens lá no sábado, enchi a igreja, tinha mais de 500 pessoas. Ele me chamou, irmão Joel, vem cá dar uma palavra. Me pegou assim. E eu estava, meu irmão, mas olha, eu não tinha nada. Só que eu nunca fui de correr. Se me chamou para briga, irmão, vai ter briga. E eu falei, eu vou. Seja o que Deus quiser, né? Não tinha preparado, era assim, chama lá e traz aqui uma palavra, irmão. E eu subi. Aí eu li, irmãos, o Salmo 1. Falei gaguejando. E desci, né? Paguei um mico. E foi bem feito para mim, porque eu deveria estar preparado. Como todo crente deve estar preparado para quando for chamado. Mas eu chamei aquele líder dos jovens e disse, meu querido, obrigado pela oportunidade. A partir de hoje, eu quero estar cooperando e eu vou estar preparado. E a partir deste dia, Deus começou a me usar, irmãos, para pregar a palavra de Deus. Você entendeu, querido? Se te chamou para briga, vai ter briga, meu irmão. Você vai porque o Senhor vai te usar. Amém? Você está entendendo? Então Deus não te chama para algo que Ele já não te capacitou. Tem muita gente dando desculpas, mas como que você vai lá naquele dia dizer, Senhor, eu não sabia, como é que eu não sabia, meu irmão? Você sabia, com Ele não tem jeito. Você vai dizer, Senhor, mas eu não tinha capacidade. Ele vai dizer, não, tinha sim, eu te dei.
O talento é dado segundo a capacidade de cada um. Tem uns que têm capacidade, irmãos, para 5 talentos. Tem outros que têm capacidade para 2, outros têm capacidade para 1. É segundo a capacidade de cada um. Mas se Deus te deu um talento, você tem a responsabilidade de desenvolver este talento. Às vezes a nossa renúncia ao talento que Deus tem dado tem sido motivo do nosso fracasso na área espiritual e na área material. A nossa vida não anda, irmãos. Quando nós estamos em desobediência ao chamado de Deus, tudo vai dar errado. E eu coloco aqui em perspectiva a história e o que aconteceu com Jonas, o profeta que Deus mandou a Nínive. E é bem daquele jeito, meu irmão. A primeira coisa, Deus mandou a Nínive, ele vai para outro rumo. Vai cair, irmãos, num barco, e Deus vai mandar uma tempestade nesse barco. E você vai estar dormindo, ou seja, dizendo, eu não tenho nada com isso. Alguém vai chamar e vai acusar você. O negócio é com você. E você vai ser jogado no mar, irmão. E um grande peixe vai te engolir. E você vai ver como é ruim, irmão, estar no estômago de um grande peixe. Com água podre ali dentro e algas enroladas no seu pescoço. E aquele negócio terrível. E se não clamar por misericórdia, vai morrer lá no fundo da terra. Isso acontece com aqueles que Deus tem dado uma missão e não tem ido. Nós temos uma missão. Não interessa o tamanho do ministério que Deus te deu, é segundo a capacidade. Mas se Deus tem te chamado, querido, seja fiel ao chamado de Deus, não fica dando mais desculpa, não. Terceiro ponto. Os deveres e as responsabilidades de um mordomo. Eu quero falar aqui, pelo menos, sobre 3 deveres, em primeiro lugar. Deve proteger o que foi confiado em suas mãos. A fidelidade, ela contempla o cuidado com aquilo que foi confiado. Eu só vou te lembrar aqui de uma história bíblica muito conhecida, que é a história do rei Saul e do rei Davi. O rei Saul, você vê ele, né? Ele cuida lá dos animais lá do pai dele e tal, e ele esquece esses animais, os animais é roubado, é um problema, ele sai procurando e tal. O Davi, quando ele é chamado para levar alimento para os irmãos dele que está lá na frente de batalha contra os filisteus, ele deixa um guarda cuidando das ovelhas. Porque ele tinha uma responsabilidade. Se Deus tem te dado um talento, você vive arrumando desculpas. E deixa o talento que Deus te deu de lado. Deus não vai te tirar, mas você vai perder. Nós precisamos proteger o que Deus tem nos dado. Proteger. Cuidar com carinho daquilo que Deus tem nos dado. E não é só isso. Nós precisamos desenvolver. Aqui na parábola, Jesus falou de juros, ele espera resultado. E há uma verdade, irmãos, espiritual, que nós precisamos entender. Você vai perceber isso nas parábolas de Jesus sobre árvore. Homens são comparados a árvores. E árvores têm que dar fruto. O Salmo 1 fala de árvore que dá fruto por estar ligado a Deus. Nós precisamos frutificar. Não se admite uma árvore que não dê fruto. Jesus fala de um homem que tinha uma vinha e plantou na sua vinha uma figueira. 3 anos ele foi buscar figo naquela figueira, mas não encontrou. Ele disse, corta essa figueira. Está ocupando a terra inutilmente. Mas o zelador daquela
daquela vinha, falou: meu senhor, olha, tem uma paciência, por mais um ano, eu vou estercar ela e tal, vou cuidar dela. Daqui um ano o senhor volta, se não tiver fruta aí nós cortamos. Isso fala da misericórdia de Deus, uma segunda chance. Nós precisamos desenvolver o que Deus tem colocado na nossa mão. Nós precisamos desenvolver. Além de proteger, é necessário desenvolver. Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 20, da primeira carta, Paulo diz assim: Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversações vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência. Irmãos, nós precisamos guardar o que Deus tem nos dado, o dom que Deus te deu, a alegria do Espírito Santo, viu? Tudo aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos, a palavra, o lugar que Deus tem te dado na igreja dele. Precisa guardar, precisa proteger. Paulo, ele está dizendo: Timóteo, guarda o bom depósito, algum depósito que te foi confiado. Timóteo, mordomo de Deus, Deus confiou a Timóteo o ministério, profecias, o ensinamento através da sua mãe e da sua avó, a imposição de mão dos irmãos, dos presbíteros de Paulo, o ensinamento que ele teve. Isso que nós precisamos guardar, esse é o nosso patrimônio. Evita as conversações. Irmãos, muita gente tem se contaminado, não digo nem lá no mundo, aqui dentro da igreja, com falatórios, com murmurações. Não pensa você que Deus não está vendo, Ele está vendo. Irmãos, não é porque eu faço mais, outro faz menos. Nós não podemos, irmãos, ficar cuidando da vida dos outros, vamos cuidar da nossa vida. Vamos evitar os falatórios. Nós não somos propriedade de pastor nenhum, nem de pastor Joel, nem de igreja Ágape. Em primeiro lugar, nós somos de Deus. O Senhor nos chamou. E eu e você estamos aqui, porque Ele tem nos chamado. Evita os falatórios, coisas que têm corrompido a sua alma, o seu coração. Cuidado, precisamos ter cuidado. Se eu não vigiar, irmãos, a minha língua vai falar coisas que não deve. O apóstolo Tiago, ele alerta sobre isso no capítulo 3 da sua carta. Vai lá ler o que Tiago está dizendo, sobre a responsabilidade que nós temos diante de Deus com a nossa língua. Então não vamos ficar olhando se o irmão faz menos, outro faz mais, né? Se tem uma agenda muito cheia na igreja, porque tem que mudar isso, mudar aquilo. Não tem que mudar nada, meu irmão. O que tem que mudar é a minha vida, a sua vida, ter uma vida santificada na presença de Deus, porque o desejo nosso de servir ao Senhor, ele é gerado por um avivamento espiritual. E eu entendo avivamento espiritual, segundo o que ensina a palavra de Deus, o desejo de buscar a palavra de Deus. Se eu tenho desejo de buscar a Deus, eu não fico preocupado, irmão, se esse um vai mais no culto ou menos, e tal, ou com aquilo ou com isso. Não, eu cuido da minha vida. Nós precisamos cuidar da nossa vida, cada um de nós, e ajudar os nossos irmãos que estão fracos na fé, ter uma palavra de esperança para cada um, de fortalecimento. Precisamos saber que Deus confiou algo nas nossas mãos, e um dia Ele vai pedir conta. Nós precisamos ser sinceros, cada um de nós, com o nosso Deus, a maneira que o servimos. E a maneira de servir a Deus, irmãos, não é bater cartão na igreja, em todos os cultos, em todos os trabalhos. Às vezes não dá, eu sei, a igreja tem uma agenda grande, extensa, sabemos, isso aqui faz parte do caráter desse ministério. Mas você não pode ir, vai no culto que pode, vai na oração que pode, se não pode,
Vai orar em casa, ora, Senhor, abençoa, Senhor, o meu coração está ligado ao teu povo nesse trabalho, põe a bênção do Senhor ali. É assim que nós precisamos agir. Eu não vou para o céu, irmão, porque eu estou batendo cartão na igreja mais que todo mundo, não. Mas o que eu faço com sinceridade. Nós não vamos deixar de fazer algum trabalho na igreja, porque não, a agenda da igreja é muito grande. Eu sei que é grande, é mesmo, até para mim. Só que essa igreja, ela tem um projeto. A ministração, irmãos, na vida das pessoas que passam por aqui, está incluído o culto de domingo à noite, que é o culto da família, culto principal. Segundo culto principal, de quarta-feira, que é o culto de propósito, onde você é ensinado a ter fé, a buscar a Deus, a colocar as suas necessidades nas mãos de Deus, e assim por diante, aquele culto abençoado. Terceiro, a escola bíblica dominical, que é uma escola para toda a igreja, para todas as idades, para você estar junto, conferindo as promessas de Deus, aprendendo a palavra de Deus, para não ser entenda bem, ignorante da palavra de Deus. Entenda bem, não estou ofendendo, né? Que desconhece a palavra. Terceiro, nós temos o ministério de casais, que é para ministrar para as famílias. Quarto, temos o Life, que é para ministrar para jovens. Quinto, temos o departamento infantil, que é para ministrar as crianças da igreja. Sexto, temos o curso para solteiro, para trazer uma palavra, um alicerce para o jovem poder se decidir sobre o seu futuro casamento, seu futuro cônjuge. Todas estas coisas. Temos a ETAD, que é uma escola para obreiros. Irmãos, isso aqui é uma gama de trabalho, né, que faz parte da sua formação. Esse é o projeto deste ministério. Se você não compreendeu ainda, querido, é isso, a igreja Ágape é isso. É a visão que Deus deu. A outra igreja, Deus dá uma visão diferente. O negócio deles é fazer encontro, encontro, ir para o sítio, fazer lá encontro, reencontro e tal, terceiro encontro, amém, glória a Deus. Cada um fica na visão que Deus deu. A visão desta igreja é essa. E além disso, para obreiros, temos mentoria, para quem está, mais na liderança da igreja. Tem a reunião de obreiro. É uma agenda de trabalho e é grande, irmãos. Olha só a graça de Deus. Tem dia que eu ministro 3 vezes por dia, não é fácil. Mas é o seguinte, o que Deus confiou na minha mão, eu estou lutando para me fazer. Eu estou lutando. Então você precisa compreender a visão da sua igreja. Essa é a visão. Se você está aqui, essa é a visão que Deus deu. Agora, eu não cobro, irmão. Se você não pode estar aqui num trabalho ou no outro, cada um sabe, que Deus abençoe cada um. Agora, o meu dever é dizer para você estar, incentivar. Então, não se sinta em pecado porque você não veio nesse ou naquele trabalho. Fique em paz, ora, abençoa, incentiva os outros a ir, não fica barrando quem quer entrar. Você não entra e barra quem quer entrar. Não, abençoa, fala, vai. Eu não posso ir, mas tu vai, meu irmão. É bênção demais e leva mais alguém. Então, precisamos compreender o que Deus tem para nós. Então, esse é o projeto desse trabalho, desse ministério. Amém, queridos? Então, veja bem, dentro do assunto de mordomia, nós precisamos proteger o que foi confiado nas nossas mãos. E eu protejo essa igreja, irmãos, segundo o que Deus tem me dado como pastor dessa igreja, dessa maneira. E eu quero que você esteja mais perto de Jesus cada vez mais, para você não ser enganado. Além disso, irmãos, tem tanta coisa maravilhosa que Deus tem levantado, como prova que Ele tem aprovado esse sistema de trabalho. Esse dia o pastor Tiago passou para mim uma apostila para o ministério da igreja, dessa igreja que chama Ministério de Multimídia. E eu fiquei maravilhado. Eu falei, Jesus, como o Senhor é tremendo, é maravilhoso. A Marielle, que cuida do multimídia, Deus tocou no coração dela, fez uma apostila. Vai ser dado um curso para quem está envolvido nesse ministério. Não só aqui, a igreja de Blumenau vai estar aqui. Vai ser feito esse trabalho. É feito com qualidade. Você vai lá no departamento infantil, vê o que é feito ali.
É tudo feito com esmero, com qualidade, e eu louvo a Deus por isso. As coisas de Deus têm que ser com qualidade mesmo, não é de qualquer maneira, não. Se você tem um talento, e você tem sido convidado, tem sido pedido a você algo, e você tem negado, vai prestar contas a Deus, querido. Deus vai trazer outro muito melhor do que você vai pôr no seu lugar. Isso inclui a pessoa do pastor. Inclui a minha pessoa. Ai de mim, irmãos, se eu não fizer aquilo que Deus tem me dado. Nós temos que proteger o que Deus tem confiado nas nossas mãos. Mas eu louvo a Deus por esta igreja, porque é uma igreja abençoada, uma igreja que Deus tem dado discernimento, tem aberto os olhos dos irmãos. Dentro dos deveres e responsabilidade de um mordomo, o dever de ministrar como mordomo. Pedro escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 10. Servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Você entendeu? Não é as minhas palavras, é a palavra de Deus. Você foi chamado. Deus confiou para você, querido, dons. Deus confiou, viu? E você precisa servir uns aos outros com aquilo que Deus tem dado para você. Que coisa maravilhosa, irmãos, quando a gente vê os irmãos um ajudando o outro, orando pelo outro, trazendo uma palavra de incentivo, né? Ocupando a posição que Deus tem chamado. E fazendo com carinho, com esmero, que coisa maravilhosa. Quando você faz isso, você está ministrando para os outros. Todo esse empenho da igreja, esses últimos dias, só se fala nisso, missão, 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 é porque nós estamos ministrando para alguém que nós nem conhecemos. E nós sabemos que lá no céu, querido, vai ter pessoas lá que Jesus vai falar, você também é responsável pela salvação desta pessoa. Nós não estamos visando, irmão, reino aqui não. Nós não estamos querendo levantar a torre alta aqui para todo mundo ver, não. Nós temos uma responsabilidade nesses últimos dias, como igreja do Senhor. Amém? Cutuca alguém que está do seu lado e diz: Jesus é maravilhoso. Ele te chamou, aleluias. E eu quero encerrar aqui, prestação de contas. Lucas 12, 48 diz: mas o que não soube e fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigado. Daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá. E a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. Eu não sei o que Deus tem confiado nas suas mãos, mas aquilo que Ele te deu, Ele vai te chamar. Aquilo que Ele tem confiado nas suas mãos, Ele vai pedir conta. Prestação de contas. Irmãos, o dia da volta de Jesus está muito próximo. Lá em João 14, Jesus falou que Ele ia subir, que Ele ia para o Pai. Ele diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejai vós também. Diz: eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Um dia nós vamos estar diante do Senhor, cada um de vocês que estão aqui, cada um. E você vai falar: Jesus, o Senhor me deu aquele talento, eu desenvolvi, eu fiz o meu melhor, Jesus. E eu consegui angariar aqui, tem mais alguém comigo, não ficou só em mim não.
Eu trouxe alguém a reboque. Ó Jesus, está aqui a tua igreja. Né? A gente não sabe, irmãos, o resultado do nosso trabalho. Nós não sabemos. Uma gentileza que você faz por amor a Jesus a alguém. Tem galardão. Se tem galardão é porque tem lucro. Viu? Precisa haver lucro no nosso trabalho. Então vamos, amados, pedir para Jesus limpar do nosso coração, né? Toda mágoa, ressentimento, tudo aquilo que tem nos impedido de desenvolver o talento. Vamos pedir para Deus abrir os nossos olhos. Vamos orar, pedir para o Senhor não permitir que o inimigo venha colocar empecilhos no nosso caminho. Ele pode pôr, mas você vai andar por cima deles. Amém? Aleluias. E eu quero encerrar aqui. Romanos 12:14 diz: assim, pois, cada um de vós dará conta de si mesmo a Deus. Né? Cada um de nós vai prestar contas a Deus. Mas eu tenho a obrigação, irmãos, de amar vocês, de amar essa igreja, de amar os meus irmãos, de perdoar vocês, de perdoar cada um, de ajudar vocês, de mostrar e sempre ficar gritando: venha, venham, venham, vamos continuar, é mais um pouco, vamos indo, vamos andando, é mais um pouco, até nós chegarmos lá no céu. Amém? Se coloca de pé. Aleluias. Glória a Deus. Eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento, né? Se possível, não sai do seu lugar, não. Feche os seus olhos. Oh, Jesus, eu não posso te julgar. Se você está sendo mordomo, bom ou não, quem vai julgar é Jesus. Cada um dará conta de si mesmo. Eu não posso julgar. Então nós vamos orar agora, baixar a cabeça, enquanto nós vamos ouvir esse louvor. Eu quero que você feche os seus olhos, ninguém de olhos abertos. Curva a sua cabeça e fala: Jesus, eu estou diante do Senhor. Como o Senhor tem me visto? Será que eu tenho agradado ao Senhor? Será que alguma coisa em mim não tem agradado ao Senhor? Que o Senhor tenha misericórdia. Então você vai conversar com o Senhor com a liberdade que Ele te deu, porque o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Você tem um acesso à presença dEle. Feche os seus olhos, querido, e curva a sua cabeça, então, durante este louvor. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Aleluia.